Bom dia, irmãos. É uma alegria, né? Nós podermos estar nessa manhã na casa do Senhor, podermos rever os nossos irmãos, né? Às vezes, né? Não todos, alguns têm ainda a oportunidade de vir a algum evento da nossa igreja durante a semana e até, né? Estar em contato com a comunidade nesse tempo. Mas para outros, realmente, o domingo é esse momento de encontro, esse momento em que a gente consegue se reunir, né? Deixar assim as nossas atividades e estarmos juntos, de fato, como uma igreja. Hoje, né, a nossa reflexão, ela se concentra num texto que os irmãos já poderão agora acessar, que se encontra em Lucas, capítulo 10. Esse texto tem outras passagens conhecidas, mas nós nos atentaremos aos versos de 38 ao 42, que fala de Jesus, nosso amado Cristo, e fala sobre duas mulheres, Marta e Maria. Lucas capítulo 10, versos 38 ao 42, a gente vai se debruçar nesse texto para essa manhã. Os homens estão aqui na casa do Senhor? Diga assim, amém? Amém, isso aí. As mulheres estão na casa do Senhor? Amém. E os discípulos de Jesus estão na casa do Senhor? Amém. Os crentes no Senhor Jesus estão aqui nessa manhã? Amém. Isso nos faz um, não é verdade? Não homens, não mulheres, não crianças, idosos, ou seja qual for a diferença que muitas vezes a sociedade coloca. Diante de Deus, nós somos um com Ele, um com os nossos irmãos. Nos aprofundaremos um pouco mais nisso. Na outra oportunidade que tive de estar aqui falando, né, a partir da palavra do Senhor, nós falamos a respeito de igualdade. Falei num termo mais geral. Hoje nós vamos falar, né, trazer a figura da mulher e se debruçar nesse sentido, né, até aproveitando um pouco desse ritmo que a nossa igreja já veio do mês passado, né? Tivemos um belíssimo encontro aqui no domingo pela manhã que passou, aqueles que tiveram oportunidade de estar aqui conosco, e refletindo sobre temas, né, nesse sentido, e hoje a gente vai falar do nosso amado Cristo Jesus e de mais, né, um acontecimento de grande sabedoria que assim cerca o seu ministério. Lucas, então, 10, verso 38 ao 42. Primeiramente, nós vamos fazer uma leitura inteira desse trecho, que é pequeno. Depois a gente vai fazer uma leitura pausada e refletindo a partir do momento que a gente caminha, né? Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Verso 42, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus e Pai, quero te pedir, Senhor, que nos oriente, segundo o Teu Espírito Santo, nesse instante, que é o mesmo Espírito que habita em mim e em meus irmãos, de modo que venhamos todos ter uma mesma compreensão, que a mensagem venha a ser clara pela ação do Teu Espírito Santo, que age como esse agente intérprete, esse agente que assim clarifica, que assim sintetiza as coisas de acordo com a visão do Senhor Deus. Então, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de reunião da Sua igreja e pedimos que agora nos ajude na compreensão da Tua palavra e das verdades que o Senhor tem para nossas vidas, mesmo nos dias de hoje. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos capacite e oriente de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus, amém.
acredito eu, irmãos, que certamente em algum momento, né, do contato que os irmãos já tiveram com a igreja, já ouviram alguma mensagem acerca desse texto, sobre Marta e Maria, né? Sobre Jesus e sobre o comportamento das duas, que é um comportamento diferente de uma da outra, e a conclusão que mais ou menos caminha no mesmo sentido. Entretanto, há esses dias, né, eu tive o prazer de conversar com um amigo meu, o pastor Danilo, e ele estava trazendo uma compreensão desse texto que eu achei assim incrível. Eu falei, isso aqui é muito necessário. E a partir do momento, né, que recebi esse convite para estar aqui junto com os irmãos, achei assim interessante nós nos debruçarmos nesse sentido ao qual caminharemos nessa manhã. Então nós nos deparamos com um texto aqui diante de nós, e o texto ele já entrega, a princípio, quem seria Marta e Maria, que são personagens aqui dessa história. A gente já observa o verso 38 e 39. Indo eles de caminho, entrou Jesus o quê? Num povoado. Depois do seguinte, certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvir-lhe os ensinamentos. A gente encontra um pouco mais sobre essa família lá em João 11. Em João 11, verso de 1 a 5, diz assim, ó, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus, a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Então, através desse texto, desses dois textos, nós começamos a entender algumas coisas sobre quem era Marta e quem era Maria. Segundo João 11, vai dizer que também que elas tinham um irmão, que era esse Lázaro, aquele que foi ressuscitado por Jesus, né? Aquela história ali que a gente bem conhece, daquele grande milagre de Jesus. E a gente observa, então, que Marta e Maria, elas, provavelmente ali, Marta era ali a mais velha, né? Talvez até mesmo da casa. A gente pode até tentar imaginar aqui que os três viviam na mesma casa. E fala que isso, né, era ali na aldeia de Betânia, que provavelmente era Betânia que ficava próximo a Jerusalém, mais ou menos 3 quilômetros. E então, nesse contexto, Marta e Maria se colocam ali, né? Existem essas duas personagens. E o Senhor já apresenta aqui, né, o texto já apresenta uma relação aqui dessas duas, e até dizendo, em relação a Lázaro também, lá de João 11, sobre esse sentimento que Jesus tinha, né? Era alguém que Jesus tinha, assim, tinha amor por aquela família. E a gente percebe isso muito claro, mesmo nesse capítulo 11 de João. E aqui a gente traz de novo essas personagens, Marta e Maria, e aí trazendo algumas características dela. Marta, aqui no início do versículo 38, vai dizer que certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Então repare que é colocado sobre essa mulher a responsabilidade de hospedar na casa, o que dá a entender que ela tinha uma certa autoridade no seu lar ou responsabilidade. E aí outra informação que o texto entrega é que ela tinha uma irmã, como nós bem vimos também em João 11, chamada Maria. E aí o texto diz o que Maria estava fazendo, que ela estava sentada aos pés de Jesus. E não só isso, mas ela estava fazendo o quê? Ouvir os ensinamentos, a ouvir-lhes os ensinamentos. Ela estava ali prestando atenção, né, naquilo que Jesus estava transmitindo. Então, essas são as personagens que esse texto nos apresenta, Marta e Maria. E aí o texto continua, dizendo o seguinte, no versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã
tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Aqui nós encontramos algumas características a respeito de Marta nesse contexto. E aí eu gostaria de pensar com os irmãos e refletir sobre como era o papel da mulher nesse contexto aqui ao qual a gente está inserido. Como que era ser mulher nesse contexto de Marta e Maria, a qual Jesus ali também está desenvolvendo essa história. Era de responsabilidade da mulher esse cuidado com a casa. Então a mulher ali naquele contexto era responsável por cuidar da casa, por cozinhar, por cuidar, né, da vestimenta da família, por exercer ali, né, esse controle mesmo doméstico das coisas, das atividades que eram realizadas. E também tinha um costume das mulheres de realizarem trabalhos, como se fosse de costura, né, de linho e de lã, dependendo da região. Outra informação que a gente pode ter também é que, assim, as mulheres não tinham o costume de andar pelas ruas, porque isso não era bem visto para a sociedade. Então, olha como que era a coisa. A mulher não era bem vista andando pela rua, transitando. Então, quando ela tinha que resolver alguma coisa, ela precisava ser muito objetiva. Ela saía de casa e ia até o lugar que ela tinha que chegar, e aí, né, mais discretamente possível, e aí realizava o que tinha que ser feito e depois retornava. E mesmo se em algum momento ela precisasse falar com alguém, pedir uma informação, isso tinha que ser o mais curto e breve possível, porque isso era mal visto ali naquela sociedade. Outra coisa que a gente pode ver sobre a mulher é que, de maneira nenhuma, as mulheres eram consideradas como testemunhas para um tribunal, muito menos como juíza. Só o fato ali de testemunhar não se considerava essa possibilidade. Outra coisa que nós percebemos também interessante é a questão das sinagogas, né? Essas reuniões ali entre o povo judeu, que não é a mesma coisa, mas a gente pode tentar fazer uma aproximação com as nossas igrejas hoje, né? Mas nessas sinagogas, a mulher até poderia, né, frequentar essas sinagogas. Entretanto, a gente já começa a ver a profundidade aí dessa coisa, né? A reunião só acontecia de fato se tivesse ao menos 10 homens adultos naquela reunião. Então, se isso fosse aplicado aos nossos dias de hoje, por exemplo, igual no culto da MCM, poderia aqui ter a igreja cheia, 100 mulheres, sei lá, 150, mas se não chegassem 10 homens adultos, aquela reunião não poderia acontecer. Era também algo inerente a essa época. Outra coisa também que a gente pode observar é que as mulheres não era aconselhado que as mulheres fossem ensinadas a respeito da Torá, né, da lei do Senhor, do Pentateuco, e nem das tradições. Elas poderiam até se interessar, mas assim, ao pai não era aconselhado ensinar a sua filha. O que cabia, no caso, a transmitir à mulher era apenas o que a lei dizia referente a ela, ou as proibições que ela deveria ter. Então, a gente começa a ver como que era esse papel da mulher, como que a mulher estava presente nesse tempo. Uma outra coisa também a respeito dessa formação das crianças nesse povo judeu ali do primeiro século, principalmente essa região da Palestina, que as crianças até os 4 anos de idade, elas eram educadas e ali cuidadas, né, pela mãe. A partir dos 4 anos, se fosse menino, ele começava a viver de uma orientação mais direta do seu pai, de modo que ele aprendesse já um ofício. E aí, assim, né, desenvolvesse, assim, construísse ali a sua profissão. Ou então, o que poderia acontecer até algumas vezes, era a família mandar esse menino, pequenininho, 4 anos, para uma outra casa, uma outra família, para poder ser, assim, orientado por alguma pessoa que tivesse, né, algum profissional que pudesse transmitir uma profissão para essa criança. No caso da menina, a partir dos 4 anos, ela já começava ali a viver sob uma orientação mais direta da sua mãe, no sentido de começar a ser educada para ser uma mulher conforme aquele tempo. Então, desde os 4 anos, ela já começava a ajudar dentro de casa, seja no preparo da refeição, seja na ordem, né, do lar. Então, a gente começa a enxergar como que funcionava essa dinâmica desse tempo. Mas aí a gente chega nessa mulher chamada Marta.
E aí o texto fala sobre Marta, né? Dizendo que ela hospedou na sua casa Jesus, e ainda entrega uma outra questão aqui no versículo 40, e que muitas vezes, quando nós nos deparamos com esse texto, a gente solta uma crítica assim para Marta, né? Porque a gente já conhece a história. A gente olha Marta e Maria e fala assim, você vê, né? Poxa, Maria, crente à beça, né? Jesus estava ali, o Deus encarnado, Jesus estava ali. O que Maria fez? Ficou junto com Jesus. E Marta? Marta é complicada. Marta só pensa em cuidar da casa. E ela serve muitas vezes como esse exemplo negativo nessa história. Mas o que, na verdade, Marta estava fazendo, irmãos, era simplesmente fazer o que era se esperado de uma mulher da sua época. O que Marta estava fazendo ali era simplesmente ser o que uma mulher deveria ser. E ela fica assim, de certa forma até incomodada com a sua irmã. Por quê? Imagine que ela está ali na casa e ela, de acordo com o padrão da sua época, ela estava certa. E certa até mesmo em cobrar uma atitude da sua irmã. Porque estava ali Jesus, um amigo da família, um mestre. Jesus estava ali entre eles. E aí Maria, né, se coloca aos pés dele, ouvindo os seus ensinamentos. E Marta, enquanto isso, está lá na cozinha. E aí imagine a cena. Está Marta lá arrumando as coisas e tal, fazendo. E aí Marta dava umas olhadas assim. Aí, Maria está conversando com Jesus, né? Mas legal, né? Tempo que Jesus não vem aqui e tal. Interessante. Aí está fazendo as coisas e tal. E pega trigo, pega isso aqui e tal. Está fazendo um pão ali na hora. Porque o negócio era diferente, né, irmão? Não tinha... Abria a despensa ali, tirava um pão de forma. Ou então, vamos lá, vai lá, sei lá onde, compra um negócio rapidinho. O negócio era mais difícil. E estava ali confeccionando o negócio, eu olhava assim e tá Maria lá. Só que quem ia ali prover aquela situação? Jesus precisava ser bem hospedado. E aí Marta se coloca nesse sentido e ela estava ali sendo uma mulher do seu tempo. Uma mulher padrão do seu tempo. E ela estava ali se preocupando e tal. Até uma hora que ela chega e olha assim, agora acho que não dá mais não. Já estou aqui, está quase terminando tudo, estou fazendo tudo sozinha. Vou lá falar com Maria. Essa fala de Marta em relação a Maria, com Jesus, é como se ela estivesse chegando para Jesus e falando assim, mestre, Senhor Jesus, fala com Maria que o lugar dela não é aí junto com o Senhor. Que o lugar dela, na verdade, é aqui na cozinha me ajudando. Dá para falar isso para ela? Porque é assim que é no nosso tempo. Só que aí, irmãos, a gente vê Jesus. Jesus que é, assim, esse agente transformador. Aquele que muda, aquele que transforma essa condição do pensamento nosso. E aí, então, a gente encontra uma diferença entre a mulher padrão e a mulher discípula. E aí, no versículo 41 e 42, vai dizer o seguinte, que são os dois últimos desse texto que separamos. Versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Como a gente viu aqui, irmãos, sabe, Marta, ela não estava errada no seu proceder. Ela estava fazendo aquilo que era esperado de uma mulher que fizesse. Na verdade, ela estava sendo até uma mulher incrível. Hospedou Jesus na sua casa, preocupou-se em cuidar de Jesus, em fazer cumprir aquilo que lhe era exigido de acordo com a sociedade. Ela, como a gente viu ali, assim como acredito também sua irmã Maria, certamente ali a partir dos 4 anos de idade, todos os dias da sua vida, recebeu uma informação dizendo, você precisa cuidar da casa, você precisa ser uma boa esposa, você precisa cuidar dos seus filhos, você precisa manter ordem aqui do lar. E ela foi crescendo nessa situação, nesse padrão de pensamento. E agora, quando ela olha Maria lá, o que aconteceu com minha irmã? Não é possível. Esse tempo todo, nessa educação, a gente sabe o que tem que fazer, e o que ela está fazendo lá? Ela se comportou como uma mulher padrão. Marta acertou totalmente no seu proceder, na sua postura,
diante daquele tempo. Mas nós temos Jesus. E aí a gente chega na mulher discípula. Vamos voltar ao verso 39, porque ele diz como que Maria estava diante de Jesus. Diz o seguinte: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Sobre esse assentado aos pés do Senhor, nós podemos tirar aí, de acordo com o comentário Bacon, dois significados. Um é um sentido literal. O que é assentar aos pés de alguém? É assentar aos pés de alguém. Esse é o sentido literal. É aquilo que está escrito, né? É como se, não sei, eu tivesse sentado aqui, né? Alguma coisa assim, num lugar mais alto, e os irmãos tivessem sentado aqui, né? Assentar aos pés, né? Essa diferença de altura. Ali retratando mesmo uma condição, né? Física. Mas existe uma outra interpretação muito interessante, que é a qual nós abraçaremos nessa interpretação aqui, é que assentar aos pés também era entendido como se colocar numa relação de aluno e mestre, se colocar numa relação de discípulo. A gente observa isso quando Paulo vai falar a respeito, né, da sua história. Isso se encontra lá em Atos, capítulo 22, verso 3. Tem como projetar aí? Atos 22, 3, diz assim: então Paulo declarou: sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós neste dia. Paulo usa desse exercício aí, dessa expressão, de assentar aos pés, representando a condição dele de discípulo mediante Gamaliel. Então a gente pode também entender, de acordo aqui até mesmo com o contexto, que Maria não estava só em um patamar mais baixo de Jesus, em uma condição, né, sentada aqui, Jesus sentado mais alto, mas ela estava ali em uma situação de condição de discípula diante de Jesus. E a gente encontra nele uma base para isso, quando a gente olha a sequência aqui básica do texto. Ouvir-lhe os ensinamentos. Ouvir os ensinamentos, por quê? Você está aprendendo com aquilo. Então, Maria, ela inaugura uma nova condição. E quando isso veio de confronto à percepção de Marta, gerou esse escândalo. Como assim uma mulher vai largar, sabe, as atividades, suas cobranças, exigências dentro do lar, para poder se colocar ali e ficar numa situação de aprendizado, aprendendo a lei? Não, isso não é certo. Mas Maria, assim como Jesus Cristo, estava ali nesse novo papel da mulher. E qual é essa nova percepção que o texto nos entrega? De que existe algo maior do que gênero. Existe algo maior para o cristão do que ser homem ou ser mulher. Porque quando a gente, sabe, foca muito a nossa interpretação de mundo, baseado nessa concepção, a gente começa a querer, sabe, desenvolver e dar determinados papéis de um para o outro. E com esses papéis a gente começa a querer colocar certas limitações. Não, isso aqui não é coisa de mulher não. Não, aqui não é lugar para vocês entrarem não. Não, que é isso? A gente está conversando de futebol. Quem você pensa que é poder falar de futebol? Quando, irmãos, Cristo entra em cena como esse Deus encarnado, ele traz a realidade que engloba ser humano acima de todas as coisas. Deus não busca um relacionamento com homens e nem busca relacionamento com mulheres. Deus busca relacionamento com discípulos de Jesus. Marta estava certa, irmão. Certa de acordo com o padrão do seu tempo. Mas Jesus não está limitado ao tempo. Melhor, o tempo está sujeito a Cristo Jesus. E aí, quando a gente vê Jesus se manifestando no tempo, o tempo muda. E aí as coisas que são inerentes ao tempo
também ficam para trás. E aí é como se tudo agora fosse passado, porque assim como Paulo vai dizer aos Coríntios, eis que tudo se fez novo. Em Cristo Jesus, tudo se faz novo. E aí, aqui a gente está falando, irmãos, o primeiro século da nossa era. Qual é o ano que a gente está vivendo, irmãos? Alguém consegue me ajudar? Qual é o ano? 2000 e quê? 22. Irmão, 2022. Século são 100 anos. Primeiro século, a gente está falando desse intervalo de 0 a 100. Nós estamos vivendo em 2022. Quanto tempo se passou? E a pergunta é, Igreja do Senhor, como estamos olhando uns para os outros? De acordo com o tempo ou de acordo com Jesus Cristo, o nosso Senhor? Como nós estamos olhando, homens, para as mulheres hoje? De acordo com o tempo ou de acordo com o nosso Senhor Jesus Cristo? E aí, irmãos, eu falei em um momento aqui que nessa época, olha como é que Jesus revoluciona o negócio. Olha como é que Jesus transforma, dá dignidade a cada um. Eu falei aqui que na época a mulher, de maneira nenhuma, poderia ser, considerada como testemunha para um tribunal. E não importa, não, estava lá. Não, você é mulher, não pode falar, não. O seu testemunho não vale. Esse era o entendimento da época. Mas eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Vamos ler agora um texto final do capítulo do livro de Lucas. Lucas já encerrando ali, o seu evangelho. No capítulo 23, o final dele, verso 54 em diante, e nós vamos nos estender ao 24 até o verso 9. Lucas 23, de 54 até o 24, verso 9. Olha o que diz o texto, irmãos. Lembrando, mulheres não eram aceitas como testemunhas nesse tempo, mas Jesus Cristo se manifestou entre nós como esse Deus encarnado, e eis que tudo se fez novo. Lucas 23, 54 e diante, diz: era o dia da preparação, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo, e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Agora sim, capítulo 24, até o verso 9. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscitado no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e aos mais que com eles estavam. Irmãos, mais uma vez, como que era o contexto da época? Mulheres não eram consideradas para testemunhar. Jesus Cristo veio, eis que tudo se fez novo. O que é que Deus faz aqui, irmãos? Conseguiram pegar a ideia do texto? O que é que Deus fez aqui? Deus pega mulheres e fala: vocês vão ser testemunhas da mais importante informação acerca de Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Irmãos, entendeu? Aquelas que não eram, em seu tempo, consideradas para testemunhos, talvez por muitos, numa atitude completamente machista,
desacreditar numa informação vinda de uma mulher. Mas Deus chega e faz assim, olha só, no meu reino não há nem grego, nem judeu, não há nem homem, nem mulher, como vai lá dizer em Gálatas 3, 28. Mas aqui há, unidos em Cristo Jesus, discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Aqui nós percebemos claramente a diferença nesse paradigma, nesse padrão de pensamento. Agora, diante desse ministério operado aqui, Deus então elege essas mulheres para serem as primeiras testemunhas de que Cristo Jesus tinha ressuscitado. Sabe o que é mais interessante ainda, irmãos? Elas foram lá contar para os discípulos. Sabe o que aconteceu quando elas contaram para os discípulos? Eu estou falando dos discípulos, irmãos, homens, 12, agora já estava 11, né? O número estava diminuindo. Foram lá, chegaram lá nos caras, eram os discípulos, irmãos. Quem é que gostaria de conhecer Pedro? Perguntar para ele, como é que foi andar sobre as águas, Pedro? E falar, ó, rapaz, o negócio foi maneiro. Depois você viu que eu passei aperto, né? Eu vi, mas pô, no início foi maneiro. E aí, como é que foi Mateus? Como é que foi João? Pô, discípulo amado. Como é que foi Tiago participar ali, ó, daquele trio? Como é que foi isso? Olha quem eram esses 12. Mas sabe o que acontece, irmãos? Quando as mulheres chegam, nesse novo pensar agora, as mulheres têm a sua dignidade restaurada diante do Senhor e da sociedade, e elas chegam para testemunhar, porque Deus quis assim, testemunhar sobre agora a vitória do Filho de Deus sobre a morte. E elas chegam para esses homens e sabe o que acontece? Eles não acreditam nelas. Mulheres, gostaria de falar, pelo menos em nome dos homens, que se achegam a essa mensagem que aqui estou transportando. Nos desculpem pelo desrespeito cometido a cada instante dessa história. Nos desculpem por muitas vezes tratarem vossas palavras como mentiras, porque vocês são excelentes nesse reino de Deus. Vocês são excelentes nesse reino de Deus. E agora estamos aqui, irmãos. E quem nós somos? No início, eu provoquei vocês mesmos para se manifestarem. Quando eu falei homens, e aí, meu irmão, é ruim de um homem ficar calado quando fala que os homens têm que falar. Aí você não fala, lembra até da escola. O negócio é o que os meninos, aí você não fala nada não. Começava aquela zoação, né? Então, no início, eu provoquei vocês a se manifestarem de acordo com vossos gêneros. Sabe, homens? E aí, gente, mulheres, crianças, amém. Mas, irmãos, eis que tudo se fez novo. Quem somos nós agora? Quem nós somos, irmãos? Nós somos discípulos de Cristo Jesus. E aí, mulheres, aqui tem um grande exemplo de Maria. Ela poderia se submeter ao que a sua irmã Marta disse. E a expressão do seu tempo, do papel e lugar da mulher. Mas Maria estava ali, conectada com Jesus nesse sentido de aprendizado, de entender o que Jesus revelava a partir dessa vontade divina para o relacionamento humano. E aí Maria se coloca aos pés de Jesus. E aí o texto nos coloca aqui, Jesus falando. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A boa parte, que por anos vos foi negada, Cristo vos deu. Cristo entrega a boa parte àqueles que se dispõem a assentar os seus pés e criar com ele esse relacionamento de aprendizado, sabedoria e de expressão da vontade de Deus entre nós. Cristo nos faz ser um, expressando a vontade de Deus, o nosso Pai. Vamos orar nesse instante.